Voltando à segunda parte do nosso vídeo aí. Antes do professor fazer essa revisão aqui, eu vou contar uma história bem rapidinho, que eu contei para os meus alunos, e é interessante demais, porque me encheu de alegria, né? Saber que as minhas pesquisas não estão me levando para o lado errado, muito pelo contrário, estão me levando para o lado certo. E alguns cases especiais, né, comprovam isso. E esta semana, 2 semanas atrás, numa pesquisa para um livro que eu e uma amiga estamos produzindo, nós fomos aqui em Garopaba visitar uma senhora de 91 anos, né? Dona Diolinda. E aí, chegamos lá, começamos a entrevistar uma senhora linda, né? No alto dos 91 anos dela, com uma alegria fantástica e uma amabilidade também enorme. Não teve como eu não me ajoelhar aos pés ali e pedir a benção a ela. Foi fantástico demais. E aí, a gente fez a entrevista, cantei uma musiquinha para ela, foi tudo muito legal. Depois, a filha dela preparou a mesa lá para fazer um cafezinho lá, né? Uns bolos, umas coisas assim fantásticas. E daí nós fomos sentar à mesa. De repente sai do quarto uma moça bonita, cabelos compridos, tudo, né? Simpática, linda e simpática. E aí ela sentou junto com a gente e eu, professor, vou perguntar se ela está estudando. Perguntei. E ela disse que sim, né? Como eu achei ela muito novinha, eu pensei, deve estar estudando ali na Rodrigues Lopes. Rodrigues Lopes, todo mundo sabe, é a escola mais antiga de Garopaba, assim, de alguma forma, né? E é uma escola que quase todos os moradores nativos e os que não são nativos passaram por ela, muita gente passou por essa escola. E eu tive a honra de começar minha carreira de professor em Garopaba. Quando comecei em Garopaba, comecei lá como voluntário, depois fui dar aula de matemática para o ensino médio, tudo. Graças a isso tem vários alunos formados em engenharia, foram meus alunos. E aí, tudo bem. Mas esta moça disse, não estudo lá. Ela disse, eu estudo na Palhoça. Aí eu levei aquele baque assim, falei, caramba, errei feio. Errei feio. Ela estuda na Palhoça. Aí, não, acho que agora eu vou acertar. Ah, eu acho que você estuda então no IFSC. Que deve ter um IFSC ali em São José, por ali. Ela, não, eu já fiz o IFSC. Olha só, já fez. Agora eu estou fazendo faculdade. Ah, é? E que faculdade? E ela falou, engenharia. Engenharia química? Meu Deus do céu. Química, engenharia, haja cérebro de altíssima performance para raciocínio lógico para poder dominar um curso desse. E ela é uma das melhores alunas da turma. Logicamente, direcionamos a entrevista também para ela, porque eu queria já aproveitar, porque eu tenho alunos, e como pedagogo eu tenho que buscar coisas que comprovem que algo influencia positivamente ou não o aprendizado. Então, já sabendo as minhas pesquisas, comecei a perguntar para ela. E como é que era quando você era menorzinha? Por falar nisso, qual a sua idade? Ah, eu tenho 23. Pessoal, parecia 15, né? Talvez, não sei porquê, não tem nem como explicar isso. Bom, eu sei que essa moça nem conseguiu abrir a boca, a mamãe já foi chegando. Professor, ela chegava da escola, contava tudo para mim. Eu não entendia nada que ela falava, mas eu deixava ela contar. Aí falei, aí o meu coração já, né, ficou alegre. Por quê? Porque eu sempre tenho falado isso para os meus alunos. Contem para a mãe, contem para o pai, como foi o conteúdo da matéria que vocês estudaram naquele dia. É uma das formas de se estudar e, ao mesmo tempo, comunicar ao cérebro que aquele conhecimento que você está contando não deve ser deletado no sono. Isso eu já falo desde o início desse ano, para todos os alunos. Tá bom. Mas aí, não satisfeito, cheguei, perguntei para ela,
Dessa vez ela respondeu. E aí, você sentava onde? Na frente, assim? Como é que era para você assistir aula, né? Você assistia aula como? Em que lugar da sala e tudo? E ela falou assim, eu sentava no fundão. Eita, já levei outro susto. Sentava lá no fundão, lá longe. Onde às vezes as pessoas dizem que quem senta lá porque não quer aprender nada. Mas ela disse o seguinte, eu sentava lá atrás, mas eu não conseguia enxergar nada em volta, eu só conseguia focar na aula e no quadro. Na aula e no quadro. E eu perguntei para ela, vem cá, e aí quando você chegava em casa, né, você também sentava para estudar um pouco? Ela disse que não. Eu não era de chegar em casa e sentar para estudar, não. Mas ela lembrou de um detalhe muito bem colocado. Ela disse assim, agora, eu prestava atenção e daqui a pouco ela fez assim com a mão, né? Meu caderno estava já cheio de seta, porque ela saía botando seta, conectando os assuntos, né? Fazendo as conexões. Pessoal, quando ela falou isso, eu falei, fechado, perfeito. Porque é exatamente isso que eu já concluí faz tempo, já ensinei para os meus alunos, eu já experimentei isso antes, né? Na idade dela, mais novo ainda, e isso tudo está se confirmando. Ela fazendo essas indicações de seta e essas conexões, ela está estudando pela segunda vez. Primeiro, ela ouviu o professor falar. Depois ela fez as conexões. Chegou em casa, contou para a mãe. Pronto. Essa criança não precisa estudar. Pronto. Porque ela já estudou. E estudou em alta performance. Aquele aprendizado que não sai nunca. Claro, chegou talvez nos 17, 18 anos, a bagagem do córtex cerebral estava abarrotada de conhecimentos permanentes. Então, é isso que eu indico para os meus alunos enquanto pedagogo, porque é o trabalho do pedagogo. Enquanto professor, é diferente, sabendo que nem todo professor é pedagogo, mas todo pedagogo é professor. Então, se eu não estiver atento o tempo inteiro em subsídios que ajude no aprendizado, aí eu não sou pedagogo, ok? Então, essa semana eu fiz uma aula pedagógica, talvez a única escola da região que tem aula pedagógica para os alunos. Foi uma aula esporádica, mas eu espero que isso vire legislação. As crianças precisam ser orientadas, os pais, se necessário, também orientados aos olhos da pedagogia, para que as crianças realmente usufruam da escola da melhor maneira possível, ou seja, mais aprendizado, em menos tempo possível e mais profundo e significativo. É o auge da nossa pedagogia, ok? Bom, depois de falar isso, só falta falar agora uma coisa. Eu dei uma palestra na segunda-feira, dia 11. Tinha uma moça também lá. Uma moça que eu acho, não sei se eu vou errar, entre 35 e 40 anos, né? Linda igual a outra, também. E ela, ao assistir a palestra, ela falou assim, professor, eu fiquei até feliz, porque depois que você falou, eu lembro que quando eu era criança, também fazia isso. Eu chegava para minha mãe e começava a contar como que foi a aula. Os meus irmãos faziam assim, ó, não queria nem ouvir mais de tanto que eu contava isso. Falei, segundo case, né? E essa pessoa de uma idoneidade fantástica, com esse tipo de hábito desenvolvido talvez intuitivamente, se tornou uma pessoa de alta performance na profissão, na área do direito e coisa e tal. É uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa expansiva, que sabe fazer bem suas colocações, sabe muito sobre vocabulário, etc, etc, etc. Muito boa, né, a performance dela. Mas isso me encantou. Mas teve outra coisa que me encantou mais ainda. Mais um case, porque ela falou. E o meu marido faz isso comigo. Ele é engenheiro.
E ele conta se ele vai fazer uma ponte, se vai fazer um prédio. Ele conta os detalhes do trabalho que ele vai desenvolver. Ela disse assim: eu já estou quase aprendendo a ser engenheira também, né? Porque ela amorosamente, ela já sabendo disso, ela ouve. E com isso ele cresce, e ela cresce, e todo mundo cresce, né? Então, não tem dica melhor atualmente que a pedagogia possa dar para os alunos de rede pública, de rede privada, que estão caminhando cegamente pelo momento, naqueles momentos que eles teriam que armazenar o máximo de conhecimento permanente. Eles não estão sabendo fazer isso. Mas com esse vídeo agora, que eu acabei de passar para vocês, eu espero que a gente mude essa cena, que a gente alcance um resultado melhor do que o da Coreia do Sul, que lá nós temos, eles têm várias escolas que as crianças estudam 12 horas por dia. 12 horas por dia. Criança, não tem brincadeira, não tem nada. E nós queremos fazer 4 horas, com mais 1h30, né? Mais 1h30 em casa, estudando, fazendo, né? Todos os dias, mas principalmente prestando atenção na aula, fazendo as conexões, como eu vou fazer daqui a pouco, fazendo as conexões, contando para a mãe ou para o pai. Nós vamos fazer em 4 horas o que os coreanos fazem em 12 horas, aonde as crianças até nem são tão felizes assim, porque há muita briga, muita discussão, muita gente que não concorda, mas tem muita gente que acha interessante, e os próprios pais matriculam as crianças nessas escolas daquele padrão, desse padrão, ok? Então, nós estamos fantástico, né, se a gente conseguir o mesmo resultado que eles conseguem em menos tempo. É isso. É sonhar alto demais? Não. É sonhar, é pensar com os pés no chão. Sonhar não, porque sonhar tem outras complicações. É andar com os pés no chão, fazendo a coisa certa, na hora certa e no lugar certo. Ok? Então, vamos fechar esse bloco, senão o professor Celso não para e daqui a pouco dá meia-noite. Então, vamos lá. Esse bimestre nós estudamos artes cênicas, cinema e circo. Circo entrou como uma espécie de arte integrada. Cinema entrou como uma real arte integrada, que pouca gente fala, mas isso já está inclusive na BNCC e faz parte da nossa grade curricular nacional e garopabense, trabalhar as artes integradas. Então, eu trabalhei cinema, trabalhei o circo também. Devendo salientar aqui que quando se trata do cinema, a obra cinematográfica, ela exige conexão entre várias outras. Tanto a música, uma cena com a música é uma coisa, uma cena sem música é outra, né? Então, a arte visual no sentido de pintura, no sentido de desenho, né? E várias outras artes, a dramaturgia, tudo isso entra para a gente poder assistir um filme que é o resultado final dessa arte que a gente considera integrada. Ou seja, vários segmentos atuam com a produção de uma única peça que é um filme. O teatro, não posso dizer que não seja uma arte integrada, dependendo de como se trabalha. Haja visto que o teatro precisa de figurinista, sonoplasta, de diretor, atrizes, atores, etc, 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 né? Então, isso se encaixa como arte integrada. É importante que as crianças tenham noção desse conceito. Não que isso vai cair em prova, mas é importante saber que algumas artes são compostas com várias pessoas que atuam em coisas, segmentos diferentes, mas que se juntam para produzir uma obra, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala em artes cênicas, pessoal, falou em arte cênica, não tem como. Está conectado com a arte da representação. Está aqui, né? Primeira setinha lá, que a nossa colega falou. Ah, antes que eu esqueça, a moça que falou dos 35 aos 40 é a Giovana, nossa presidente da APP. Pessoal, isso aí é um testemunho e tanto.
assim como da outra moça também, né? Eu não recordo o nome dela, mas depois eu vou ver direitinho, tá bom? Porque ela merece pela participação que ela teve na ampliação dos meus conhecimentos, né? Um case de sucesso, aquela moça. Tanto ela quanto o irmão, né? Mesma família, tudo muito parecido, beleza? Então vamos lá. Claro que quando falamos de arte cênica, a gente também lembra de atores, atrizes, né? Atores e atrizes fazem a representação. Representação de quê? Eles representam as personagens, né? Ó, tudo conectado aqui, ó. Parece que eu estou vendo a minha amiga lá falando direitinho. Olha as conexões aparecendo aqui. Então ela fazia isso, dava muito certo. Atores e atrizes que representam as personagens, né? Dá vida ao papel, porque o papel está escrito com a história que o dramaturgo criou. E com essa história, as personagens leem, interpretam, e aí já nos leva para o artigo 32, tem que sair proficiente no 5º ano em leitura, escrita, interpretação e cálculo. Está tudo aqui, pessoal. Então vamos lá. Claro que ao pensar em representação, a gente pensa também que isso acontece no teatro. Acontece no teatro. E a gente vai ver também que uma peça de teatro, ela exige a presença de um diretor. Olha aí que maneiro, né? O dramaturgo é quem faz a história. Vou deixar só com um pontinho aqui, ó. Faz a história. Personagem já sabemos que é representado pelos artistas, não é isso? Protagonista nós já sabemos que é aquele ator principal. Eu faria uma setinha daqui para cá, ó. Ó, atores. Ó, tá lá, os atores. Eles lidam direto com a questão da personagem, né? E também o protagonista, que é o artista principal, né? Artista principal daquela peça. Então, o protagonista, eu posso conectar um pouco aqui, ó. Certo? Maravilha. E o figurinista? O figurinista cuida do cenário, do figurino, né? Da indumentária, né? Das roupas que as pessoas vão usar. Pessoas de muito talento, tem que ter muita pesquisa, muita habilidade, muita capacidade assim perceptiva, artística, para descobrir como é que o Dom Pedro I, naquela época, todo mundo se vestia. Para a gente poder encenar uma peça, talvez, sobre a independência, então a gente tem que ir lá pesquisar. E quando é no Egito Antigo e na Grécia Antiga, olha quanta pesquisa fantástica o figurinista tem que fazer. Não pode ser uma pessoa que não tenha alta performance nisso aqui, né? Aí vem o sonoplasta, que hoje tem um engenheiro de som, né? Mas na minha época se falava muito assim, sonoplasta, e até hoje ainda se fala para alguns casos. Aquela pessoa que quer imitar a cavalaria chegando dentro da cidade faz. Quer fazer um trovão? Pega aquela folha de zinco assim, né? Quer fazer um vento uivando? Pega um copinho, né? Deixa eu ver se eu tenho um copinho aqui, né? A pessoa pega o copinho, faz uma coisinha assim, ó. Vamos ver se dá. Isso é fantástico. Eu lembro que eu estava na faculdade e a gente fazia isso nas aulas de teatro. Era muito interessante. Bom, feito isso, figurinista, sonoplasta, teatro. Dava para a gente falar do Teatro de Epidauro, que todos os meus alunos sabem, né? Fica lá na Grécia, é um teatro com mais de 2000 anos de idade, né? E ele ainda funciona, tem um formato elíptico, aí as crianças já sabem o que é uma elipse, que ela tem 2 centros, por aí vai, né? Então, tudo isso já nos conectou às artes cênicas, ok? E ao cinema, lógico, porque de alguma forma quase tudo isso daqui
também está dentro do cinema. Só que o cinema, pensando em tecnologia, né? Pensando em tecnologia, significa que o cinema, para surgir, precisou um avanço tecnológico para poder avançar o que a gente chama de teatro. O teatro cresceu por conta da tecnologia. Começou com a câmara escura, depois veio a máquina fotográfica, que é filha da câmara escura, o flipbook, que é um resultado científico do aprendizado da humanidade nesse período, da ilusão de ótica, né? Então, o flipbook, a filmadora, né? Por que não, então, já que o flipbook funciona, você consegue simular a ideia de movimento de acordo com 24 imagens quase iguais, colocada uma do ladinho da outra e depois projetada numa sequência. Quando a gente faz isso, dá a impressão de movimento. Daí surgiu o nome cinema, que quer dizer imagem em movimento. Uma vez que a gente já sabia disso aqui, que tal agora a tecnologia e a ciência entrar em ação e fazer uma filmadora? Uma máquina que faça em torno de 24 fotos em um segundo. E aí, o que vai acontecer? Vamos ter uma filmadora. Nós vamos começar a ver a imagem agora se movendo. Só isso já era para substituir? Dava para fazer o cinema? Não. Precisou de uma linguagem. Sem linguagem, a gente não pode dizer que o cinema é uma arte, porque a arte tem que ter uma linguagem, e essa linguagem que permite os seres humanos serem informados e sensibilizados em função desta linguagem. Então, depois que surgiu a linguagem do cinema, brotou de fato o cinema. Mas olha aqui quantos precursores foram necessários, né? E os irmãos Lumière estão aqui. Os irmãos Lumière eram dois irmãos que desenvolveram a ideia do cinema. Começou com Thomas Alva Edison, nos Estados Unidos, fazendo uma coisinha ainda meio fraquinha, né? Coitadinho do Thomas Alva Edison, né? Aquele cara que apenas inventou a luz, a lâmpada, né? Olha a grandiosidade do cidadão, né? Aquele cidadão que um dia a diretora manda um bilhete para a mãe dele para dizer assim, olha, seu filho não tem jeito. Ele tem problemas, tem dificuldade, não tem esperança nenhuma, tá? Ele fica na escola um tempo, depois vocês vão tirar da escola, aquelas historinhas, né? Só que essa mãe, com uma sabedoria fantástica, guardou o bilhete, nunca revelou para ninguém, praticamente, até um certo tempo. E tá aí, Thomas Alva Edison. E simplesmente inventou a lâmpada e tantas outras coisas, né? Então, é um alerta para nós, tá? Então, pessoal, os irmãos Lumière viram que aquilo que o Thomas Alva Edison fez era uma coisinha pequena, já sabia a ideia do flipbook, né? E aí ele ganhava dinheiro às vezes, que ele não precisava de tanto dinheiro, que já era rico, mas as pessoas faziam fila para olhar ali dentro, uma caixinha pequenininha assim, e ver a imagem se mexer. E os irmãos Lumière, cresceu o olho, mente, coração, e aí falou, que tal a gente fazer, né, num espaço? Eles eram filhos de um pai que era um inventor, né? Então essas crianças puxaram esse pai. E aí esses jovens pensaram no cinema, uma sala com um projetor, aonde teve um dia a primeira sessão, que era uma filmagem de um trem vindo na estação, bem de longe, chegando perto, e quando chegava as pessoas iam se assustar pensando que o trem invadiu o cinema. Então deve ter sido um momento marcante para aquelas pessoas. Então não vamos esquecer, os irmãos Lumière são considerados pais do cinema, de alguma forma, nesse formato que a gente conhece hoje, tá ok? Agora, quanto ao circo, tem muita coisa para falar, inclusive que existe uma Escola Nacional de Circo, isso é muito importante, tá? Mas não vou me alongar porque eu vou fixar no conteúdo realmente que vai estar envolvendo a prova, né? Então, mas a gente pode reparar que circo do jeito que a gente conhece hoje, só depois que ele passou a ter lona, porque antes não tinha lona, antes não tinha circo, antes eram só
os artistas circenses independentes. Um fazia acrobacias em cima do cavalo, outros fora do cavalo, outros cuspiam fogo, mas eles ganhavam uma vida assim, independente. Até que esse cidadão aqui, o Philip Astley, né, ele conseguiu, mais ou menos, não sei se foi 1700 e alguma coisa, ele conseguiu, então, com aquela visão empreendedora, juntar essas pessoas e produzir espetáculos com ela. Foi muito bom, durou muitas, dezenas de anos, até que ficou um problema sem resolver. Toda vez que tinha uma apresentação circense, né, quando chovia, era um caos, né? Que as pessoas saíam correndo para se proteger da chuva, quem pagou perdeu dinheiro, pronto. Mas lá nos Estados Unidos, eles pensaram numa lona, mais ou menos imitando os ciganos, aquele povo errante que anda pelo planeta, não tem ainda não tem o seu país, não tem nada disso. É umas pessoas que vivem naturalmente como nômade. Hoje está aqui, amanhã está ali, e pasme, né, pessoal? Eles não são bem vistos na maioria dos lugares que eles estão. Então vale a pena a gente refletir também essa situação. Os judeus já passaram por isso, né? E os nossos brasileiros que foram, né, oriundos da mãe África, que vieram e foram tornados escravos, quando libertou, eles também, de alguma forma, estavam nômades. Eles não tinham lugar para ficar, né? Mas as coisas foram indo, foi se ajeitando precariamente, muita dificuldade daqui, dali, né? Tudo de pior, de difícil que se possa imaginar, mas hoje a gente sente que somos brasileiros, todos somos brasileiros. E com orgulho muito grande, nós somos o país que tem a maior miscigenação racial, entre aspas, porque não existe raça quando se fala em ser humano, né? Mas essa etnia, essa mistura, o Brasil é o número 1. Talvez venha a ser mais para frente, por conta disso, a nação número 1 desse nosso planeta, né? Então, nós hoje, depois de tantos pesares e tantas dificuldades, nós temos um país que tem alegria, né? Tem diversão, tem pessoas felizes. Olha, não dá para a gente sair enumerando, são muitas coisas boas que temos, graças a gente ter num único corpo, né, um pouco daquilo que veio da África, daquilo que veio dos indígenas, daquilo que veio dos povos de outros, né, europeus, etc. E saiu essa mistura bonita que a gente tem aí, que chamamos de povo brasileiro, tá bom? Então, o circo, me parece, se baseou nos ciganos. E está lá a lona. É muito importante, porque a lona, ela deu formato para o circo como a gente conhece hoje. A Lei 9.605 deu um baque assim, né, no circo, porque é aquela lei de proteção aos animais. E essa lei de proteção aos animais acabou tirando os animais do circo. Fez bem ou fez não? Fez mal? Eu acho que fez bem, né? Pensando bem, porque o leão não tem que ficar preso, o elefante não tem que ficar preso, né? E a gente não pode achar que nós vamos produzir para nós, seres humanos, algum tipo de satisfação e prazer em detrimento de um outro ser que também vive, que também sente, que tem sistema nervoso e por aí vai, né? Então foi feita uma correção. Com isso, o circo, ao invés de decair, ele subiu, se elevou, porque ele aumentou a quantidade de atrações. Hoje até os ex-ginastas olímpicos dão shows no circo, né? O circo abre as portas para os cantores, né? Artistas em geral, e até para os automóveis, tem Globo da Morte, tem tudo. Então, a natureza, dentro do conceito do circense, fez com que a natureza do circo aumentasse, ampliasse. E isso foi bom. Então, essa lei, muito bem-vinda por sinal, ela existe no Brasil e nós temos visto que os circos têm seguido isso aí. Rarissimamente a gente vê hoje um animal sendo explorado no circo, né? Claro que houve época que o ser humano era tão primitivo, mas tão primitivo, que botava pessoas bizarras
entre aspas, porque tinham as nádegas grandes, ou porque elas tinham muitos metros de altura, ou porque ela tinha pouca altura, eram exibidas no circo. Mas a gente vai aprendendo e nossa humanidade está evoluindo lento. Poderia estar indo mais rápido, mas está evoluindo. Então, eu botei aqui artista circense para a gente frisar bem a ideia de que antes do circo já existiam os artistas circense. Ok, pessoal? Com isso, a gente faz uma conexão aqui fantástica, né? E está feita a revisão. Lembrando que as questões que os alunos que se propuseram, assumiram o desafio, né, de fazer o trabalho, que vale 10 pontos. Quem não fez, trata de entregar, ou segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta-feira, até o dia da prova, né? Para o social, se não tem problema nenhum, vai entregar no dia da prova, entregou, não vai tirar nota menor por causa disso, vai tirar a nota que tem que tirar mesmo, que é a nota máxima. Por quê? É uma prova de competência. Entregar uma atividade pedagógica, o trabalho, é uma prova de competência. Nós vamos falar isso no outro vídeo, ou uma próxima palestra que o professor der, porque a prova de competência, sim, ela serve como uma avaliação. Simples demais. O aluno tem que aprender o conceito das coisas, ele tem que desenvolver uma habilidade para o manuseio daquilo que ele aprendeu, e ele tem que saber empregar aquilo para dar soluções para problemas vindouros, que é a prova da competência, ok? Mas isso é um assunto mais para frente que a gente poderá conversar profundamente, né, quando tivermos uma palestra, tá bom? Então, fico feliz de ter conseguido hoje, sexta-feira, depois da aula de xadrez, ainda cheguei com um pouquinho de gás e deu para fazer isso aqui. Porque segunda-feira tem prova, né, pessoal? Eu não gosto de frisar, tem prova, então vamos estudar. Não. Falem para seus filhos, não estudem para a prova, estudem para aprender para sempre, ok? Mas a prova, ela é um estímulo. E esse estímulo a gente agora, com aquela jogadinha lá das 6 questões, a gente vai turbinar mais ainda o aprendizado das nossas crianças. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.